O plantão das 22 horas sempre chegava com o mesmo peso. Não o peso do cansaço comum, aquele que qualquer trabalhador carrega nos ombros ao fim de um dia longo. Era outro tipo de coisa, uma pressão que começava na nuca, descia pela espinha e se instalava no peito como uma pedra esquecida. Doutora Renata Meirelles conhecia aquela sensação tão bem que já não tentava nomeá-la. Apenas colocava o jaleco, prendia o cabelo e entrava pelas portas automáticas do Hospital Municipal da Zona Sul como quem mergulha em águas que já não assustam, apenas cansam. Tinha 36 anos, cabelos castanhos que não viam um corte decente há quase 5 meses, e olhos escuros que um dia já foram descritos como os olhos de quem sabe ouvir. Naquela noite de terça-feira, enquanto São Paulo derramava uma garoa fina sobre o asfalto e os ônibus lotados cruzavam a Avenida João Dias, esses olhos estavam voltados para o prontuário de um senhor de 63 anos com insuficiência cardíaca descompensada. Ela lia os números, ajustava a medicação, anotava no sistema. Mecânica. Precisa. Presente apenas no gesto. A mente, essa, estava em outro lugar. Estava no envelope que havia chegado na semana anterior, da administradora do condomínio. Terceiro aviso de atraso no pagamento da taxa condominial. Abaixo, em letras vermelhas que ela havia lido 3 vezes sem conseguir processar completamente, estava a data limite antes do encaminhamento jurídico. 3 semanas. Ela tinha 3 semanas. O apartamento no Jabaquara havia sido comprado com o dinheiro que sobrou da herança dos pais. Não era grande, 2 quartos, uma varanda pequena com vista para o muro do vizinho, mas era o único lugar no mundo que ainda pertencia a ela. Ou quase pertencia. Porque Tiago havia passado por ali como uma tempestade bem vestida, e o rastro que deixou incluía um financiamento renegociado no nome dela, uma dívida com uma corretora de investimentos que ela jamais contratou conscientemente, e uma vergonha tão funda que ela ainda não havia conseguido contar para ninguém. Tiago Cavalcante. O nome ainda soava estranho quando aparecia no próprio pensamento, como uma nota fora do tom. Eles haviam ficado juntos por 2 anos e 8 meses. Ela havia abandonado o processo seletivo para a residência em eletrofisiologia, uma vaga disputadíssima, anos de preparo, porque ele disse que precisava dela por perto naquele momento, que havia projetos sendo estruturados, que tudo seria diferente em breve. Diferente foi. Só que na direção que ela não havia imaginado. Quando a relação chegou ao fim, com ele sumindo durante um fim de semana e reaparecendo apenas para retirar as malas com uma frieza cirúrgica que ela nunca esqueceria, o que ficou não foi só a dor da traição afetiva. Foi a dívida, o apartamento hipotecado, a carreira interrompida. E ela que havia passado mais de uma década construindo uma trajetória sólida, acordando às 5 da manhã para estudar, sábados inteiros em biblioteca, noites de plantão sem reclamar, ela estava de volta à estaca zero. Só que agora com juros. Doutora Mirela Santos, a colega que dividia o plantão naquela noite, passou pela porta da sala médica com 2 copos de café. Colocou um na mesa de Renata sem perguntar, sem comentar. Era o tipo de gesto que só existe entre pessoas que já viram uma a outra chorando em banheiro de hospital e decidiram, por tácito acordo, nunca mencionar. Transferência da UTI para você, disse Mirela olhando o tablet. Homem, 58 anos, arritmia supraventricular. Já estabilizou, mas a enfermagem quer sua avaliação. Vou já. Renata pegou o café, bebeu metade de pé e foi. O corredor cheirava a álcool 70 e ao jantar requentado que alguém havia esquecido no micro-ondas da copa. Ela passou por uma maca, onde uma mulher dormia com a boca aberta. Passou por um pai jovem que olhava para o celular com os olhos vermelhos. Passou por tudo isso sem parar, porque parar era luxo que plantão não oferecia. Avaliou o paciente, ajustou o monitor, conversou com a família, voltou. Às 3 da manhã, no intervalo de 40 minutos entre um atendimento e outro, ela ficou parada diante da janela da sala médica, olhando para a cidade que não dormia. As luzes das avenidas, os postes, o reflexo da garoa nos telhados.
São Paulo nunca parecia maior do que nas madrugadas de hospital, quando todo o barulho do dia sumia e ficava só a dimensão real da coisa, milhões de pessoas vivendo problemas que nenhuma delas havia escolhido. Foi ali, olhando para a cidade, que Renata tomou uma decisão pequena. Ridícula, talvez. Depois do plantão, antes de dormir, ela não iria diretamente para casa. Ela precisava de um momento que fosse só seu. Apenas 1 hora. Em algum lugar diferente. Em algum lugar onde ela não fosse a médica endividada, a ex-namorada abandonada, a profissional que havia deixado uma oportunidade escorrer pelos dedos. Só um momento de ser outra coisa. Ou de ser nada, com dignidade. Ela não sabia ainda o que aquela decisão pequena estava prestes a mudar. O plantão terminou às 6 da manhã. Ela foi até o vestiário, trocou o jaleco por uma blusa de malha preta que guardava na bolsa para as saídas pós-trabalho. Hábito de uma época em que saídas pós-trabalho ainda existiam. E saiu para a rua ainda molhada de madrugada. O sol começava a esboçar uma intenção no horizonte, mas São Paulo ainda não havia decidido se aceitava o dia. Ela ligou o carro. Um Honda Civic de 2016 que cheirava a desodorizante de baunilha e tinha um risco na porta do passageiro que ela não havia conseguido consertar, e foi. Sem destino fixo. Só foi. Acabou parando na Avenida Brigadeiro Faria Lima às 7 da manhã, quando os bares sofisticados daquela região começavam a fechar e os padeiros abriam as portas. Havia um lugar ali que ela havia passado centenas de vezes sem entrar. O varanda alto, com sua fachada de madeira escura e as luzes âmbar que sempre pareciam mais com cinema do que com bar. Estava fechando, mas a porta ainda estava aberta, e uma placa do lado dizia que serviam café da manhã até às 8. Ela entrou. Não esperava nada. Esperava café, talvez um pão com manteiga, talvez silêncio. Esperava apenas existir por 1 hora, sem que ninguém pedisse nada a ela. O que ela não esperava era que, bem no centro do salão principal, sentado em uma das mesas com vista para a rua, estaria Tiago, com outra mulher, sorrindo. Aparentemente sem peso nenhum sobre os ombros. O estômago de Renata virou de dentro para fora. Ela travou na entrada. Ele ainda não havia a visto, mas era questão de segundos. O salão não era grande, e ela estava parada no meio do caminho como uma pessoa que esqueceu para onde estava indo. Nesse segundo exato, enquanto o pânico subia pela garganta e ela já ensaiava o giro de saída, Tiago ergueu os olhos e viu. O sorriso dele mudou. Não sumiu. Ficou, mas tornou-se outra coisa. Tornou-se o sorriso de quem acabou de encontrar uma oportunidade que não estava esperando. Ele se levantou da cadeira. O movimento de Tiago em direção a ela durou talvez 3 segundos. Para Renata foram 3 segundos inteiros e completos, com textura e peso próprios. Ela sentiu o calor subir no rosto, a boca secar, e algo que só podia ser descrito como vergonha primitiva, o tipo que não tem lógica, mas é real como fratura. Não era medo dele, tecnicamente. Era o terror específico de ser vista pequena por alguém que já havia tirado tanto. Era a humilhação antecipada de ouvi-lo falar com aquela voz calma e condescendente que ele usava quando queria demonstrar superioridade sem levantar a voz. Era saber que naquele estado, exausta de plantão, com os olhos fundos e a blusa de malha que não tinha sido passada, ela estava em desvantagem total. Ele deu 2 passos. Ela estava paralisada. E foi exatamente nesse instante que tomou a decisão mais impulsiva dos seus 36 anos de vida. À sua esquerda, sentado sozinho em um banco de couro próximo à janela, havia um homem. Ela o havia notado de relance ao entrar. Não de propósito, mas porque era difícil não notar. Não pela beleza, embora fosse alto e tivesse uma presença que ocupava espaço além do físico. Era a quietude dele. O tipo de quietude que não vem do relaxamento, mas do controle. Como alguém que escolheu ficar quieto, que poderia fazer barulho se quisesse, mas decidiu que não valia. Renata foi até ele. Foram 4 passos. Pôs a mão no ombro dele, como se conhecesse aquele ombro há anos. "Me desculpe", disse em voz baixa, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Eu sei que é um absurdo o que vou pedir, mas tem um homem vindo na minha direção que eu preciso muito não enfrentar agora. Você poderia fingir que me conhece?" Ela esperava a hesitação.
Esperava a estranheza, o recuo, talvez um não educado. Não foi isso que aconteceu. O homem a olhou. Era uma olhada rápida, varrida de baixo para cima em menos de 2 segundos, do tipo que cataloga sem julgamento. Então, ele fez uma coisa simples. Levantou-se. Quando ficou de pé, Renata entendeu melhor por que ele havia chamado a atenção. Não era só a altura, 1,90 m, talvez mais. Era a maneira como o corpo se organizava no espaço, sem tensão visível, mas sem nenhuma frouxidão, como uma estrutura que sabe o que aguenta. Ele colocou a mão nas costas dela, levemente, apenas o suficiente para ser visto de longe como gesto de familiaridade. "Quanto tempo você precisar?", disse ele em voz baixa. Não foi pergunta. Tiago havia chegado a 2 metros. Reparou. Renata viu o exato momento em que o cálculo mudou no rosto do ex. Não foi medo evidente. Tiago era controlado demais para isso. Foi algo mais sutil, uma reavaliação. A certeza de que havia uma variável nova naquele contexto que ele não havia considerado. E que essa variável tinha ombros largos e olhava para ele com a calma de quem não precisa demonstrar nada. "Renata", disse Tiago, com a voz suave de sempre. Que coincidência. Ela respirou fundo. "Oi, Tiago. Você está bem?", perguntou ele, e o tom continha aquela camada que ela conhecia tão bem, a preocupação falsa que era, na verdade, investigação. Ele queria saber se ela havia se recuperado o suficiente para ser ignorada ou se ainda estava frágil o suficiente para ser gerenciada. Antes que ela respondesse, o homem ao lado dela falou. "Ela está ótima", disse ele sem agressividade, sem volume acima do necessário, apenas com uma convicção que não precisava de ornamento. "E a gente está atrasado." Tiago olhou para o desconhecido. O desconhecido devolveu o olhar sem pressa. Houve um silêncio de talvez 4 segundos que Renata sentiu na nuca como pressão atmosférica. Tiago recuou. Não deu as costas de imediato. Fez aquela coisa de sorrir levemente, como se a escolha de ir embora fosse dele, mas recuou. Voltou para a mesa onde a mulher o esperava, e Renata ouviu dizer alguma coisa em voz baixa para ela antes de pegar a jaqueta do encosto da cadeira. Eles saíram. Renata ficou parada por um momento, com a respiração irregular. Então percebeu que ainda estava com a mão no ombro do desconhecido, ou melhor, que a mão dele ainda estava nas costas dela. Com gentileza, ela se afastou um meio passo. "Obrigada", disse ela. "Eu sei que foi completamente fora do normal." "Foi", concordou ele sem drama. Mas funcionou. Havia algo na voz dele. Não era sotaque marcado, mas tinha uma dicção que soava como alguém acostumado a escolher as palavras antes de falar. Não o tipo de cuidado do advogado ou do político, mas o tipo de cuidado de quem aprendeu que palavras têm peso e que peso mal calculado cria problema. "Você quer sentar?", perguntou ele. "Você parece que está de plantão há muitas horas e que ia precisar de café de qualquer jeito." Renata piscou. Essa leitura foi muito precisa para um desconhecido. O jaleco tinha ficado marcado na blusa. Ele indicou o ombro dela, onde a dobra do tecido havia deixado um vinco claro. "E você veio até mim com a firmeza de alguém que não tinha outra opção." Isso não é o movimento de quem está descansada. Ela sentiu um calor estranho no peito. Não era atração, ou não era só isso. Era o reconhecimento da sensação de ser observada de verdade, não avaliada, não medida, não encontrada adequada ou inadequada, observada, como fenômeno que existe e merece atenção. "Renata", disse ela estendendo a mão. "Caio", respondeu ele apertando-a. A mão era firme sem ser demonstração. Eles sentaram. O garçom trouxe café sem ser chamado. Claramente Caio era alguém que frequentava aquele lugar o suficiente para ter pedidos antecipados. Renata abraçou o copo com as 2 mãos e ficou olhando para a avenida lá fora, onde o dia de São Paulo finalmente havia decidido começar com seriedade. "Ele fez algo a você", disse Caio. Não era pergunta. "É uma história longa", respondeu ela. "Não precisa contar." "Eu sei." Ela deu um gole no café. "Mas estranhamente estou com vontade de contar para alguém que não me conheça. Alguém que não vá me olhar com pena depois."
Caio apoiou os cotovelos na mesa e a olhou com aquela atenção que ela já havia percebido ser a marca registrada dele. Então conta, disse ele, eu não faço pena fácil. E ela, que não havia contado a história completa para ninguém, nem para Mirella, nem para a irmã que morava em Campinas, nem para a psicóloga que havia abandonado no 3º mês por não conseguir pagar as sessões, ela começou a contar. Não sabia ainda que aquele homem quieto e atento, sentado diante dela com o café esfriando, carregava um mundo inteiro que ela mal conseguiria imaginar. Não sabia o que ele era capaz de fazer, nem o que ele estava disposto a fazer. Não sabia que aquela conversa de madrugada em um bar do Itaim Bibi era de muitas maneiras o início real de uma história que os dois ainda estavam prestes a viver. Por enquanto, havia apenas o café, a avenida acordando lá fora, e a estranha leveza de ser ouvida por alguém que não devia nada a ela e não esperava nada em troca. Ela contou em partes, não de forma linear, foi saindo como costuma sair quando alguém finalmente fala sobre algo que ficou represado tempo demais, aos saltos, com buracos no meio, com retrocessos. Contou sobre o início com Tiago, a sedução lenta de um homem que sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Contou sobre os projetos que ele prometia e que nunca se materializavam, mas que sempre pareciam estar prestes a se concretizar. Contou sobre a residência abandonada, a oportunidade de especialização que ela havia preparado por 4 anos e deixado ir embora em uma noite de conversa baixa e argumentos que pareciam razoáveis na hora. Caio ouvia, não interrompia, não inclinava a cabeça no ângulo calculado de quem demonstra empatia performática. Apenas ficava ali, com os olhos nela, presente de uma forma que ela não conseguia definir direito, mas que era diferente de tudo o que havia experimentado. E o dinheiro, disse ela quando chegou nessa parte da história, com o olhar descendo para o café. Ele abriu uma conta conjunta sem que eu entendesse direito o que estava assinando. Disse que era para um investimento imobiliário. Depois transferiu o saldo para uma empresa que não existia mais. Levou também o valor que eu tinha aplicado separado. Eram as economias que eu havia guardado desde a residência. 10 anos de cuidado. Houve uma pausa. Quanto? Perguntou Caio, direto, sem suavizar. Ela apreciou isso. A pergunta direta, sem o rodeio piedoso. 140 mil reais. Entre o que ele retirou e o financiamento que assumi no meu nome, sem perceber completamente o que estava fazendo. Caio não assobiou, não ergueu as sobrancelhas, não disse "nossa". Ficou quieto por 2 segundos. E você tentou via jurídica? Tentei. Um advogado me disse que era difícil provar dolo sem documentação que amarrasse as transferências à intenção dele, que levaria anos e que os custos provavelmente superariam o que eu conseguiria recuperar. Ela deu um gole no café que já estava frio. Ele é inteligente. Deixou tudo no limite do que é difícil de provar. E o apartamento? Tenho 3 semanas antes de o condomínio encaminhar para a cobrança judicial. O financiamento está em atraso. Estou pagando o que consigo com os plantões, mas não está sendo suficiente. Ela disse isso de forma plana, como quem lê diagnóstico em voz alta. Era a única maneira que ela havia encontrado de falar sobre aquilo sem desmoronar. Caio ficou olhando para ela por um momento. Por que você me contou isso? A pergunta a pegou levemente de surpresa. Ela pensou com honestidade antes de responder. Porque você disse que não ia ter pena. E não teve. Ela quase sorriu. E porque você é um estranho. Estranhos são mais seguros às vezes. Às vezes, concordou ele. Ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora, São Paulo já havia entrado em modo diurno completo. O tráfego da Faria Lima crescia em volume, e a garoa havia cedido para um sol hesitante que batia na fachada envidraçada do bar com luz de cobre. Você vai resolver, disse Caio por fim. Não como consolo, como declaração técnica. Você não sabe isso. Não, mas você é médica, acordou cedo para trabalhar, e mesmo assim foi ao plantão sem faltar. Você não é o tipo de pessoa que deixa de resolver o que precisa ser resolvido. Ela o olhou por um instante mais longo. Você faz isso sempre? Analisa pessoas que acabou de conhecer? Só quando acho que vale o esforço. Havia algo nessa resposta que ela não soube imediatamente como interpretar.
Não era cantada. Não tinha o peso canhestro do homem que tenta impressionar. Era uma afirmação simples, entregue com a mesma naturalidade de tudo o que ele havia dito até então. Como alguém que não precisava construir uma versão melhorada de si mesmo para cada nova pessoa que encontrava. Ela pediu outro café. Ele não pediu. Apenas olhou para o garçom, que trouxe sem palavra de comando. Aquilo, ela anotou mentalmente. A forma como o espaço respondia a ele sem que ele precisasse exigir. "O que você faz?" ela perguntou. A primeira mudança real na expressão dele aconteceu ali. Não era desconforto, era algo mais parecido com a pausa de quem decide em tempo real o quanto vai revelar. "Resolvo problemas", disse ele. "Que tipo de problemas?" "O tipo que as pessoas não sabem como resolver pelos caminhos normais." Ela esperou mais. Ele não acrescentou. "Isso é vago o suficiente para caber muita coisa", disse ela. "É. Você não vai detalhar." "Não agora." Havia uma honestidade direta nessa recusa que ela estranhamente respeitou. Ele não inventou uma profissão genérica, não desviou com humor, não fingiu que a pergunta não havia sido feita. Disse "não agora", e havia algo nessa expressão que deixava claro que havia um agora implícito nela. Que o não era circunstancial, não definitivo. Às 8:30 da manhã, quando o bar anunciou que iria fechar para a preparação do almoço, eles saíram juntos para a calçada. O sol havia finalmente se decidido e batia forte no asfalto ainda úmido, criando aquele reflexo específico de São Paulo depois da garoa, uma luminosidade que parece vir de baixo, de dentro da cidade. Caio tirou o celular do bolso e o entregou para ela. "Coloca seu número." Ela ficou olhando para o aparelho por um segundo. Era um gesto simples e direto que não tinha performance de conquista. Era o gesto de alguém que decidiu que queria continuar tendo acesso a outra pessoa e estava sendo honesto sobre isso. Ela digitou o número e devolveu. "Eu não sei nada sobre você", disse ela. "Eu sei." Ele guardou o celular. "Mas você sabe o suficiente para saber que não vou aparecer pedindo nada." Ela pensou nisso enquanto ia até o carro. Abria a porta, colocava o cinto. Pensou nisso no caminho para casa, no Jabaquara, enquanto a cidade passava pela janela em toda a sua complexidade barulhenta e indiferente. Pensou nisso enquanto subia as escadas do condomínio, entrava no apartamento, jogava os sapatos perto da porta e ficava de pé no meio da sala, olhando para o lugar que estava prestes a perder. Ele havia dito que não ia aparecer pedindo nada. E ela, que havia aprendido com muita dor a desconfiar de qualquer coisa que parecesse bom demais, descobriu que não desconfiava disso. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque ele não havia tentado parecer bom. Havia apenas sido o que era, qualquer coisa que fosse, sem se esforçar para moldar a própria imagem de acordo com o que ela precisava ver. Ela deitou na cama sem tirar a roupa e dormiu sem sonhar. A primeira noite verdadeiramente descansada em meses, sem que soubesse ao certo o motivo. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Caio Drummond sentava-se em uma cadeira de couro preto em um escritório no 12º andar de um edifício discreto, na Chácara Santo Antônio. Abria um notebook. Digitava um nome, Tiago Cavalcante. Começava a ler. Nos 10 dias seguintes, Renata viveu na superfície das coisas. Plantões, prontuários, café de máquina, o envelope da administradora que ela havia colocado em cima da geladeira e parado de olhar porque olhar não ajudava. Mirella havia percebido que algo havia mudado. Não para pior, o que confundia. E ficava mandando mensagens de checagem com emojis de polvo, que era o código entre elas para "eu estou aqui se precisar, mas não vou perguntar nada." Caio havia mandado uma mensagem 2 dias depois do encontro. Curta. "Como você está?" Sem ponto de interrogação, o que ela havia achado interessante, como se a pontuação convencional fosse uma formalidade que ele não via necessidade de cumprir. Ela havia respondido com honestidade. Cansada, mas bem, obrigada pelo café e pelo resgate. Ele havia respondido com uma única palavra. Desnecessário. Ela ficou olhando para essa palavra por mais tempo do que deveria. Não sabia se ele estava dizendo que o obrigado era desnecessário ou que o resgate havia sido simples demais para merecer reconhecimento. Concluiu
que provavelmente era as duas coisas ao mesmo tempo. No 11º dia, às 18 horas de uma quinta-feira em que o céu de São Paulo estava cor de chumbo velho, o telefone dela tocou com um número que ela não reconheceu. Atendeu no reflexo de quem é médica e atende tudo. Renata Meirelles. Era uma voz feminina, formal, com o tom de escritório que ela associava imediatamente à cobrança ou à burocracia médica. Sim, aqui é Marina Salave, da Salave em Associados. Estou entrando em contato a respeito da situação financeira vinculada ao seu CPF, especificamente o financiamento imobiliário em atraso e as pendências na corretora Integral Invest. Renata fechou os olhos. Eu sei das pendências, disse ela. Já sim, mas talvez não saiba de uma atualização recente, uma pausa calculada. O senhor Tiago Cavalcante realizou um depósito integral de R$142 mil na sua conta no início desta semana, referenciando explicitamente as transferências anteriores. O valor cobre o financiamento em atraso, quita a dívida com a corretora e ainda deixa um saldo considerável. Nossa função é confirmar que você recebeu e orientar sobre os próximos passos legais para formalizar a quitação. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que Renata havia conhecido. Não era o silêncio do desespero, nem o do alívio simples. Era o silêncio de quando algo impossível acontece, e o cérebro precisa de um instante extra para aceitar que as coordenadas do mundo real mudaram. Repita o valor, disse ela, com a voz cuidadosamente controlada. A mulher repetiu. O número era o mesmo. Renata desligou o telefone, foi até o banheiro, abriu a torneira da pia e ficou com as mãos debaixo da água fria por quase 1 minuto. Depois foi até o celular e abriu a conversa com Caio. Você fez alguma coisa? A resposta demorou 3 minutos. O que você quer dizer? Tiago, o dinheiro. Desta vez a resposta demorou mais. 7 minutos. Quando chegou, era diferente do padrão curto que ele havia estabelecido. Ele tomou uma decisão. As circunstâncias podem ter influenciado essa decisão, mas o dinheiro sempre foi seu. Ela leu aquilo 3 vezes. Havia uma precisão quase jurídica nessas frases que ela reconhecia como deliberada. Ele havia escolhido cada palavra de forma que não dissesse explicitamente o que havia feito, mas também não negasse, como alguém que sabia exatamente onde ficava a linha. Eu não pedi isso. Eu sei. Por quê? A resposta desta vez demorou 12 minutos. Ela ficou de pé na cozinha, olhando para o envelope da administradora em cima da geladeira, esperando. Porque era o correto. Ela ficou com o celular na mão por um longo momento. Depois digitou. Posso te ligar? Pode. Ela ligou. Ele atendeu no segundo toque. Eu preciso entender o que aconteceu, disse ela sem preâmbulo. Eu conversei com ele, respondeu Caio com a mesma voz tranquila de sempre. Mostrei que havia uma diferença entre o que ele havia feito e o que poderia tornar-se documentável. Ele preferiu regularizar a situação voluntariamente. Como você conseguiu essa documentação? Tenho acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. Uma pausa. Não entrei em nenhum lugar onde não devesse estar. Não fiz nada que você precisasse se preocupar. Mas você fez algo que eu não pedi. Fiz, ele confirmou sem deflexão. Isso me incomoda, disse ela. Eu sei, por isso estou explicando. Ela foi até a janela da sala. Lá embaixo, a rua do Jabaquara estava no seu ritmo noturno. O bar da esquina com as mesas do lado de fora, os moradores que passavam com sacolas de mercado, a banca de jornal que fechava as venezianas. Quem é você, Caio? A pergunta era maior do que a anterior. Ela havia perguntado o que ele fazia. Agora estava perguntando outra coisa. Sou alguém que trabalha na solução de problemas que dependem de acesso, de informação e de negociação, disse ele. Trabalho com pessoas e empresas que precisam resolver situações que os processos convencionais não resolvem bem. Não prejudico quem não prejudicou primeiro. Não faço coisas que não consigo olhar de frente no espelho depois. E Tiago? Tiago prejudicou primeiro. Muito. Havia algo na voz dele nessa última frase que era diferente. Não era raiva. Era próximo da raiva, mas controlado, como se a raiva existisse,
mas tivesse sido colocada em um compartimento específico para não atrapalhar a função. Você me conhece há 11 dias, disse ela. Sim. Por que se importou? A pausa dessa vez foi curta. Apenas 1 segundo. Porque você veio até mim sem hesitar, com um medo enorme, e mesmo assim não pediu mais do que precisava. Pediu só o suficiente. Pessoas que pedem só o suficiente são raras. Renata ficou olhando para a rua por um momento mais longo. Eu vou precisar que você me diga mais, disse ela por fim. Não agora, mas eventualmente, se isso for continuar sendo alguma coisa. Justo. E eu vou precisar que você não tome decisões sobre a minha vida sem perguntar primeiro. Também justo, disse ele. E havia na voz dele algo que ela identificou depois de um momento como respeito, o tipo que não precisa ser anunciado. Ela desligou o telefone, ficou parada mais um instante, depois foi até a geladeira, pegou o envelope da administradora, abriu e desta vez leu até o fim sem sentir a pedra no peito. Poderia pagar, poderia resolver, poderia respirar. Pela primeira vez em 1 ano, o apartamento parecia um lugar onde ela havia escolhido estar, em vez de um lugar do qual estava prestes a ser expulsa. E com esse alívio veio também a clareza de que havia uma conversa maior pela frente, com um homem que ela mal conhecia, e que havia feito algo enorme sem pedir crédito, e que isso era apenas o começo de algo que ainda não tinha nome. O processo seletivo para a residência em eletrofisiologia cardíaca abria vagas 2 vezes por ano. Renata sabia disso de memória. Havia acompanhado o calendário por anos, cronometrado cada etapa, sonhado com o dia em que teria estabilidade financeira suficiente para tentar de novo. Agora, com as dívidas quitadas e um saldo que ela ainda mal acreditava que existia, aquele dia havia chegado antes do que ela havia calculado ser possível. Ela se inscreveu numa manhã de sábado, sentada na mesa da cozinha com o formulário aberto no laptop e o café esquecendo de esfriar ao lado. Colocou o cursor sobre o botão de confirmação e ficou parada por 30 segundos. Era um gesto simples e imenso ao mesmo tempo. Era dizer que voltava, que não havia acabado, que o interregno havia sido longo, doloroso, mas não definitivo. Ela clicou, e então, quase como se o dia precisasse oferecer equilíbrio, o telefone tocou. Era Caio. Como você está? A pergunta de sempre. Sem ponto de interrogação, mesmo no áudio. Me inscrevi na seleção de residência, disse ela, e percebeu enquanto falava que estava sorrindo. Não um sorriso amplo de fotografia. O tipo discreto que acontece quando o corpo percebe algo antes que a mente consiga nomear. Quando foi isso? Agora. Há uns 2 minutos. Uma pausa. Depois. Posso te convidar para jantar? Ela piscou. A pergunta era direta, sem adorno, como tudo que vinha dele. Não havia sido embrulhada em quando você tiver tempo, ou se você não estiver muito cansada. Era um convite que não se desculpava por existir. Pode, respondeu ela. Eles se encontraram em um restaurante no Itaim Bibi, a 2 quadras do Varanda Alto, onde tudo havia começado. Não era o mesmo lugar. Era menor, mais silencioso, com paredes de tijolo exposto e uma carta de vinhos que Caio navegou sem olhar para o preço. Não por ostentação, ela percebeu. Era simplesmente que aquele tipo de preocupação não estava no radar dele. Sentados à mesa, havia algo diferente entre eles. Não era a primeira vez que se viam, mas era a primeira vez que se viam intencionalmente, sem o pretexto do socorro, sem a adrenalina do bar, sem a exaustão de plantão que havia dado à conversa anterior uma qualidade de confissão. Agora estavam ali 2 adultos em um jantar que os 2 sabiam não ser completamente neutro. Me conta sobre eletrofisiologia, disse ele. Ela levantou a sobrancelha. Você quer saber de verdade? Você vai passar os próximos anos nisso. Sim, quero saber de verdade, ela falou. Explicou a especialidade, os mecanismos elétricos do coração que ela achava tão fascinantes que quase eram poesia, o ritmo que, quando desregula, pode matar em minutos e que, quando restaurado, é quase milagroso. Contou sobre as ablações, os mapeamentos tridimensionais do coração, a precisão necessária que era diferente de qualquer outra área da medicina. Ele ouviu. Fez perguntas inteligentes.
Não as perguntas dos leigos educados que fingem entender para agradar. Eram perguntas que mostravam que estava processando o que ela dizia e querendo ir mais fundo. Você sempre quis essa especialidade? Perguntou ele. Desde a faculdade. Ela girou o copo de vinho entre os dedos. Tem um professor, o Dr. Alcântara, que deu uma aula sobre arritmias complexas no 5º ano que mudou a forma como eu pensava sobre o coração, sobre o corpo, sobre o que a medicina pode fazer. E ele ainda está na universidade? Está. É um dos nomes do processo seletivo que me inscrevi hoje. Caio ficou olhando para ela, com aquela atenção que ela já havia aprendido a reconhecer como sua forma de estar completamente presente. Então você vai ser aprovada, disse ele. Você não pode saber isso. Eu sei que você vai se preparar como se a vaga fosse a última do mundo, e isso geralmente é suficiente. Ela ria. Era uma risada pequena, mas era real. Foi durante o jantar que ele começou a falar sobre si mesmo. Não de forma contínua, vinha em fragmentos, como quem distribui informação com consciência de custo. Ela aprendeu que ele havia crescido em Santo André, filho de pai contador e mãe professora de português. Que havia começado a carreira em uma empresa de segurança patrimonial, depois migrado para o que chamava de consultoria estratégica em situações de alta complexidade. Que havia montado uma equipe pequena de 5 pessoas, cada uma com um tipo diferente de conhecimento, e que trabalha por indicação exclusivamente. Você nunca me disse o nome da empresa, observou ela. Não tenho empresa com nome no mercado. Clientes chegam por referência. Ele fez uma pausa. É importante para você saber o nome, ela pensou. É importante para mim entender com o que você lida, especificamente. Negociações de recuperação de ativos, resolução de conflitos entre partes que preferem não envolver o judiciário por razões variadas, investigação de background, proteção de pessoas em situações de vulnerabilidade. Esse último parece diferente dos outros. É o que eu escolho fazer quando decido que vale, disse ele, e o olhar dela era suficiente para ele entender que essa era a categoria em que ela havia entrou. Ela não desviou o olhar. Isso não é perigoso? Às vezes. E você não tem medo? Tenho. Mas o medo é informação, não instrução. Ela ficou com essa frase na cabeça pelo resto do jantar. Medo como informação, não instrução. Era uma distinção que ela havia tentado fazer na própria vida sem conseguir articular. Eles saíram do restaurante às 23 horas. A rua estava fresca, com o tipo de vento que São Paulo às vezes oferece em maio, surpreendente e limpo. Ele caminhou com ela até o carro. Na calçada, houve um instante de pausa que os dois perceberam. Ele não se aproximou além do que estava, não forçou nada. Próxima semana, disse ele. Não era pergunta, mas havia espaço para negação. Próxima semana, ela confirmou. No caminho para casa, ela não conseguiu parar de pensar em algo que havia notado durante o jantar. A forma como ele a olhava, não como problema a resolver, não como alguém que precisava de ajuda, não como mulher que ele havia resgatado. Ele a olhava como alguém interessante, como alguém cuja existência ele achava que valia a atenção. Havia uma diferença entre ser vista e ser reconhecida. Tiago havia catalogado o que podia extrair e agido a partir disso. Caio não havia feito perguntas sobre o que ela tinha. Havia feito perguntas sobre o que ela pensava. Há uma distância enorme entre essas duas coisas. Ela chegou ao apartamento, fechou a porta e ficou por um instante parada na sala, ouvindo São Paulo lá fora. Havia muito a estudar, muito a relembrar, muito a recuperar nas próximas semanas. E ela estava, pela primeira vez em muito tempo, ansiosa de uma forma que não doía. Ela pensou em ligar para a irmã em Campinas antes de dormir. Considerou a conversa, o que teria que explicar, as perguntas inevitáveis sobre quem era esse homem e de onde havia aparecido. Decidiu que ainda não. Havia coisas que precisavam de mais forma antes de serem colocadas em palavras para alguém que a conhecia desde sempre, e que olharia para tudo com a lente justa e preocupada de quem viu o que Tiago havia feito. Era um risco que ela compreendia, e precisava carregar essa lente também,
Mas havia algo entre a vigilância necessária e o fechamento total. Uma zona onde era possível estar atenta sem estar blindada. Caio havia sido honesto sobre o que não podia dizer. Havia sido honesto sobre os riscos. Havia devolvido o que era dela sem pedir nada em troca. Isso não resolvia tudo, mas era um ponto de partida diferente do que ela havia tido antes. Ela foi dormir com o material de estudo aberto na mesa da cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, sentindo o peso daquela conversa se assentar. Havia muita coisa ainda incerta. O mundo dele era complexo, e ela não conhecia todos os seus contornos. Mas havia ali um homem que havia chegado até ela sem pedir nada, que admitia os próprios erros sem deflexão e que a olhava agora sem artifício. Era, no mínimo, um ponto de partida diferente de tudo que ela havia conhecido antes. 1 ano e 3 dias depois da manhã, em que Renata Meirelles havia entrado no varanda alto, sem esperar nada, e saído com o número de um desconhecido e a primeira respiração funda em meses, ela voltou ao mesmo lugar. Era uma quinta-feira de manhã. A São Paulo daquele outubro tinha um sol claro e seco que tornava os edifícios da Faria Lima mais nítidos do que o habitual. E ela havia chegado cedo porque havia aprendido, naquele último ano, que chegar cedo era a forma mais gentil de respeitar o que importa. O varanda alto havia passado por uma reforma leve. A madeira da fachada estava mais clara e havia uma planta nova perto da entrada que ela não reconheceu pelo nome, mas que achava bonita. Caio já estava lá, na mesma posição em que estava quando ela o havia encontrado da primeira vez, no banco de couro próximo à janela, com o café à frente. O garçom que o conhecia havia trazido sem pedir, e havia um segundo copo do outro lado da mesa. Ela sentou, pegou o café. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para a avenida que começava o dia com sua densidade habitual. 1 ano, disse ela. 1 ano e 3 dias, corrigiu ele. Você contou. Eu conto. Havia algo nessa resposta que ainda a pegava, não por ser romântica. Caio não era dado ao romantismo de superfície, era pela precisão. Ele havia contado porque o dia importava para ele o suficiente para ser contado. Era uma diferença sutil que ela havia aprendido a reconhecer como linguagem própria dele. A residência estava na metade. Era brutal como ela havia previsto. Plantões longos, aprendizado constante, noites em que ela chegava em casa e não conseguia fazer mais do que tirar os sapatos e deitar de lado na cama. Mas havia algo completamente diferente do cansaço de antes. O cansaço de antes era de desgaste, de uma vida que estava sendo levada por forças que não eram as dela. O cansaço atual era de construção. Era o tipo que dói bem. O Dr. Alcântara havia se tornado uma espécie de figura de referência para ela. Não um mentor no sentido formal, mas o tipo de profissional cuja presença em um corredor de hospital muda a temperatura da conversa. Ele havia comentado, em um feedback de meio de módulo, que ela tinha instinto para o diagnóstico difícil e paciência para o paciente que ninguém mais sabe ouvir. Ela havia guardado essas palavras com o cuidado que reservava para as coisas que eram verdadeiras. Tem uma coisa que quero te perguntar, disse Caio depois de um momento. Ela o olhou. Havia algo diferente nele. Não nervosismo. Ele não era dado a isso, ao menos não visivelmente. Era uma qualidade de atenção mais plena do que o habitual, se isso era possível. Pode, disse ela. Ele colocou algo sobre a mesa. Não foi gesto dramático. Foi o mesmo gesto de colocar um copo, funcional e direto. Era um objeto pequeno, numa embalagem simples de veludo cinza. Ela ficou olhando para ele. Não tenho um discurso preparado, disse Caio. E você me conhece bem o suficiente para saber que um discurso preparado seria menos honesto do que o que vou dizer sem preparação. Uma pausa. Eu não sei tudo o que vai acontecer. O mundo que eu habito tem complicações que não vão desaparecer completamente. Você vai ter uma carreira exigente que vai pedir muito de você nos próximos anos. Nenhum dos dois tem condições de prometer uma vida simples. Ela ficou muito quieta. O que eu posso prometer, continuou ele, é que você nunca vai se sentir pequena ao meu lado. Que quando eu errar, eu vou dizer que errei.
que vou te perguntar antes de tomar decisões que são suas. Uma pausa mais longa. E que acho que você é a pessoa mais interessante que eu encontrei em muito tempo e que não quero parar de encontrar. Ela ficou olhando para a caixa de veludo. Depois olhou para ele. Essa foi a proposta mais honesta que eu já recebi. É a única que sei fazer. Ela pegou a caixa, abriu. Era um anel simples de ouro com um único brilhante pequeno. Nada extravagante, nada que gritasse. Era o tipo de coisa que ficaria bem no dedo de uma médica que lavava as mãos 40 vezes por dia. Você pensou na parte prática, disse ela. Sempre penso. Ela colocou o anel no dedo. Ficou olhando para ele por um momento. Havia um ano inteiro entre aquela manhã e esta. Um ano de dívidas quitadas, de vaga conquistada, de conversas honestas e erros admitidos, e limites estabelecidos e respeito construído tijolo por tijolo. Havia o apartamento do Jabaquara que agora cheirava a ela de verdade, sem rastro de ninguém. Havia a mãe de Caio e seu jardim e suas palavras sobre coluna reta. Havia plantões e macarrão ao alho e óleo. E a frase sobre medo como informação que havia se tornado dela também. Era uma vida, imperfeita, complexa, ainda em construção, mas completamente sua. Sim, disse ela. Direta, sem ornamento. Como ele havia ensinado, sem saber que estava ensinando. Do lado de fora, São Paulo seguia sem parar, indiferente e magnífica. A Faria Lima cheia de gente que tinha histórias tão complexas quanto a dela, indo de um lugar para outro com a pressa característica de quem mora em uma cidade que nunca aprende a ficar parada. E dentro do varanda alto, com o café esfriando e a luz de outubro entrando pela janela, 2 adultos que haviam chegado a si mesmos por caminhos difíceis e diferentes sentavam lado a lado, sem precisar de mais nada além do que tinham. Fim da história. Se a história de Renata e Caio tocou algo em você, se em algum momento você sentiu o coração apertar, ou respirou fundo, ou quis que aquele instante na calçada do Itaim Bibi durasse um pouco mais, então esta história cumpriu o que veio fazer. Aqui no canal, toda semana trazemos narrativas assim. Histórias de pessoas reais em situações intensas, cheias de viradas, de coragem, de recomeços que ninguém viu vindo. Se você ainda não se inscreveu, o botão está ali esperando por você. E cada inscrição é uma forma de dizer que histórias assim importam. Deixa o seu like também, porque ele nos diz que valeu a noite de gravação e cada palavra escolhida com cuidado. E nos comentários conta para a gente. Qual foi o momento que mais te prendeu? Qual frase ficou? A gente lê tudo. Nos vemos na próxima história.